Nós estamos em En-Gedi, que fica na costa do Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar. Foi exatamente nesta região que Davi se escondeu de Saul. E não apenas isso, ele teve a oportunidade de matá-lo e tomou aí uma decisão surpreendente. Para falar um pouquinho mais sobre isso e desbravar essa região com a gente, nosso convidado é Efraim Rochansky. Tudo bem, Efraim? Tudo bem. Você vai mostrar aqui pra gente, a gente tem gruta para mostrar, a gente tem a Gruta, cachoeira, a vegetação e os animais que vivem aqui em En-Gedi. Pra gente reviver essa história bíblica que tem um significado muito especial, né? Sem dúvida. Você me leva lá então? Vamos indo. A gente chegou aqui em uma das grutas de En-Gedi, a gente consegue imaginar então Davi e seus homens espalhados pelas grutas aqui da região, né, Efraim? Davi, quando ele foge, do momento que ele passou o Vale do Cedron, ele já está a caminho do deserto e ele busca refúgio aqui em En-Gedi. Quando Saul sabe que Davi se encontra em En-Gedi, Saul sai perseguindo ele. Como que Saul descobre? Avisam a ele, não falta gente que quer ser amigo do rei, e você, quando dá informação ao rei sobre quem é considerado inimigo do rei, a pergunta toda é como é que Davi, de querido do rei, do homem que defendeu a honra do Deus de Israel, ele passa a ser perseguido. Talvez o ponto que nós podemos colocar de início seria a vitória de Davi sobre Golias. Davi, ao vencer Golias, Saul quer, entre os prêmios que lhe dá, de nomeá-lo chefe de milhares, comandante do exército, ele dá para Davi uma de suas filhas. O que acha de se casar com Mical? Eu me sinto muito lisonjeado, mas não há necessidade disso. Saul continua prometendo a Davi promessas mil de que ele e entrega a ele a sua filha menor, Michal. Ao contrário de Meirav, ao que tudo indica, Michal sim gostava de Davi. Sim, ela gostava de Davi, ela buscava o bem de Davi, junto com outro dos filhos de Saul, Jonathan, que era amigo íntimo de Davi também. Quando Saul toma a decisão de que ele vai matar Davi, porque ele sente que Davi está ameaçando a coroa dele, que a dinastia dele está em perigo, que o profeta Samuel anuncia a ele que ele tinha perdido o galardão, ele tinha pecado, ele tinha feito coisas erradas frente a Deus. Saul busca de qualquer forma manter a coroa na cabeça, ou pelo menos que a coroa passasse para um dos seus filhos. Agora, o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não subsistirá. A fuga para o deserto, Saul sai a perseguir Davi, e quando ele chega aqui na região de En-Gedi, vai se dar um encontro dramático em que nós vemos a diferença do relacionamento entre Saul e Davi e Saul. Por um lado, Saul busca a alma de Davi, quer matar Davi. Por outro lado, Davi respeita de uma forma total e absoluta a Saul como ele sendo ungido de Deus. Só para eu entender, Davi está aqui escondido em meio às grutas aqui da região de En-Gedi, e aí a gente consegue mensurar quanto tempo ele e seus homens ficam aqui até Saul descobrir a localização exata dele? Sempre nós estamos falando em semanas e meses, nunca anos, porque o movimento era um movimento constante. Algumas vezes que Saul está perseguindo Davi, Saul já está no encalço de Davi, mas a gente vê também, por outro lado, que Saul é homem de responsabilidade. Quando ele sabe que os filisteus estão atacando a Israel, ele deixa a perseguição a Davi e sai para lutar contra os filisteus. Ou seja, existe um balanço. Por um lado, ele teme a coroa dele, mas por outro lado, ele se sente como o rei responsável pela segurança e pelo bem-estar de todo o povo de Israel. Foi nesse período de guerra contra os filisteus que Saul descobre que Davi está aqui?
nesse período, a guerra contra os filisteus é uma guerra constante. Não existe nenhum momento do reino de Saul em que existe paz e amizade entre os israelitas e filisteus, apesar de que o jogo de israelitas contra filisteus não é uma coisa 100% israelita contra os filisteus. Vamos dizer, seria Saul com todo o poder militar dele e os filisteus com o poder militar deles, cada um tentando melhorar a posição. Nós temos um episódio na história de Davi em que ele se une aos filisteus, os reis filisteus que não quiseram que ele saísse na luta contra eles. Senão, nesse caso, poderíamos dizer que o ungido de Deus lutou contra o povo de Israel unido aos filisteus. Mas ao que tudo indica, talvez intervenção divina não possibilitou que, vamos dizer, esse acontecimento acontecesse. Então Saul descobre que Davi e seus homens estão aqui. Estão aqui, eles saem de Jerusalém, eles vêm a persegui-los aqui nessa região. O que a história conta é que Saul estava dormindo quando Davi que estava no fundo, consegue cortar a orla do manto de Saul. Então Davi está no fundo da gruta, quando ele vê Saul ali. Ele consegue cortar a orla e passa para o outro lado do riacho de En-Gedi. E quando ele está longe, ele dá um grito: Saul, Saul, você está me perseguindo? Olha o que é que eu tenho na mão. Hoje, Deus me entregou você nas minhas mãos, mas eu te poupei porque você é um ungido de Deus. Ou seja, nesse momento Davi tem a oportunidade de matar Saul, que o perseguia, que queria matá-lo a qualquer custo. Davi não faz isso. Davi, então, ele corta a roupa de Saul. Ele corta a roupa para mostrar que ele podia, da mesma forma como ele cortou a orla do manto, ele poderia tê-lo matado. A pergunta é, o que significa a questão de ser ungido de Deus? A questão de ser ungido de Deus, nesse caso, é a prova de que Davi tem plena e total confiança na unção divina. Ou seja, todo o projeto de Deus é um projeto que o rei Davi aceita em total. Ele abre mão do ego em favor de aceitar a soberania divina. Nós temos diversas passagens na vida de Davi, quando nós vemos que mesmo quando ele comete pecados e mesmo quando ele erra, existe em Davi o que se chama o arrependimento. Ao que tudo indica, o elemento do arrependimento é tido dentro de Davi, dentro dos Salmos, como algo cardeal, algo principal dentro dos Salmos. Aqui em En-Gedi, Davi foi uma ou duas oportunidades de matar Duas Saul? oportunidades ele teve. Em grutas, uma vez com a própria Saul estava dormindo, deixou a lança dele cravada no chão, ele também teve a oportunidade de matar e Davi também se absteve de matar Saul. E quando Davi faz isso, fala para Saul que ele é um ungido e que ele teve a oportunidade e não matou Saul, qual é a reação de Saul? A reação de Saul é outra vez inverter o ódio dele. Ele começa a falar benignamente a Davi. Saul existe uma dicotomia, existe uma luta verdadeira que se passa no coração de Saul. Por um lado, ele tem uma tremenda admiração por aquele jovem guerreiro que saiu sem espada, sem lança, sem escudo, sem nada, saiu para lutar contra o gigante Golias. Por outro lado, ele sente que aquele jovem é também a ameaça ao status dele de rei de Israel. Então, quando Davi fala isso, Saul abranda o coração. Saul volta, chama ele de meu filho, ou seja, do momento em que se ele casou com Michal, ele passa a ser filho como se fosse o filho de Saul. E aí, então, cada um vai para o seu lado. Vai para o seu lado. Isso não quer dizer que posteriormente não vai continuar, tá entendendo? Por um tempo, é como se Saul tivesse tido um remorso exato. ali, né? Não um remorso na hora, não, é um remorso verdadeiro. Na hora a gente vê o que acontece.
posteriormente a história vai se desenvolvendo, só que logo depois nós vamos ter a Batalha do Monte Gilboá, em que Saul e 3 dos seus filhos, Jonathan, Malquishua e Abinadab, os 3 morrem na luta contra os filisteus. E Davi, que já dominava na região de Hebron, ele passa a ser rei de todo Israel. E Jonatas, a relação de Jonatas com Davi, porque tem alguns episódios que Jonatas, nessa fuga de Davi, Jonatas vai ao encontro de Davi. Jonatas chega a vir aqui avisar Davi? Jonas não está aqui, não vem aqui. Jonas faz as lutas do rei. Nós estamos falando numa época em que... Porque Jonatas se torna aliado de Davi, né? Ele se coloca até mesmo contra o pai. Ele se coloca contra o pai, como Michal, a filha de Davi, também se coloca contra o pai. Toda a fidelidade paternal que nós falamos hoje em dia, ela é um pouco diferente do que era na época. Não é hoje em dia, se um filho tenta assassinar o pai, isso é um grande escândalo. Na época, o filho de um rei, ele se via mais ele era filho do rei, mas ele tinha dezenas de irmãos. Ele não via os irmãos dele como nós vemos nossos irmãos hoje em dia. Não é por um acaso que Absalão mata a Amnon. Não é por um acaso que mais tarde Salomão manda matar Adonias. Então, a luta a luta palaciana é uma luta constante. Quem é o dono da coroa? Quem é o poder real em Jerusalém? Com todos os bens que acompanham quem é dono da coroa. Ou seja, aras com muitos cavalos, haréns com muitas mulheres, ouro e poder. E Efraim, falando um pouquinho dessa região aqui de En-Gedi, a gente viu que tem muitas cachoeiras, tem algumas grutas. Quais será que foram as principais dificuldades de sobreviver aqui durante essas semanas? E não só aqui, né, em outros lugares que ele ficou. A região de En-Gedi, do momento em que você tem o calor que a gente viu e temos água em abundância, nós estamos numa região onde vai haver bastante fartura de frutas, tem água, frutas e também animais que vivem aqui na região. Animais que vivem aqui na região, quer dizer, a questão da comida não era problema. Tanto é que mais tarde nós vamos ver as escavações arqueológicas de uma aldeia existente aqui em En-Gedi, aldeia que foi destruída só no primeiro século da Era Cristã. Para você, qual que é o mais impressionante da trajetória de Davi aqui em En-Gedi, da história dele? Todo esse legado que ficou e nós estamos contando agora. O que Davi deixa, talvez, o legado, se temos que escolher de todos os salmos, de todas as guerras, o que Davi deixa como o parâmetro principal, cardeal, seria a confiança em Deus. Davi é o homem que confia em Deus em todos os momentos. Mesmo nos momentos em que ele está desacreditado, mesmo no momento em que ele está perseguido, até quando Deus dá para ele a opção, ele pecou e contou o povo, e Deus dá para ele a opção: o que você quer? Uma guerra? Você quer fome? Ou você quer castigo de Deus? Ele pede castigo de Deus, porque ele diz que o castigo pelas mãos dos homens vai ser sempre mais forte do que pela mão de Deus. A gente pode falar que En-Gedi foi mais um desses momentos que mostra a confiança de Davi em Deus. É uma constante na vida de Davi. Não existe nenhum momento na vida de Davi que você não sinta que existe interferência divina. Mesmo quando ele luta, ele vai lutar contra Golias, o gigante filisteu, ele não diz: você está ofendendo Israel, você está ofendendo o Deus de Israel. Ele está lutando em nome do Deus de Israel. Nos salmos dele, os apelos dele, não é por coincidência que a história bíblica ela é dividida em 14 gerações. Então, uma dessas 14, entre Abraão e Davi, é o fato de que esses são os elementos chaves
para entendermos a história bíblica. Então, aqui foi o último local que ele se escondeu. Posteriormente, Saul morre e Davi... Posteriormente, Saul morre e Davi assume a coroa do reino de Israel. Tem um pequeno período em que o general Avner ben Ner coroa a um dos filhos de Shaul, Isboset, como rei de Israel, porém esse é um período relativamente curto. Imediatamente ele vai desaparecer do mapa e Davi vai se tornar o rei único de todo o Reino Unido de Israel. Para você, Efraim, como historiador, o que a gente pode tirar de reflexão sobre esse episódio, que Davi tem a oportunidade de matar por 2 vezes Saul, seu perseguidor, aqui escondido por conta dele, e ele não faz? A gente tem que entender que, dentro do conceito judaico, Davi tinha direito a matar Saul. Ou seja, se você se sente perseguida, você tem direito de matar o teu perseguidor pela lei judaica. Misheba la'arogotah atkama la'arogoto. Ou seja, ashkem la'arogoto. Se alguém vem te matar, você tem o direito legítimo de autodefesa, de se defender. Saul estava querendo matar Davi, ele tinha direito, mas existe o que se chama a benevolência, a complacência, o perdão, o coração de dizer eu tenho direito, mas eu não vou fazer esse ato porque esse ato não me convém. Não tem mais nada para encerrar, porque é uma atitude bonita e que fica de lição para todos nós, né? Sem dúvida. Obrigada, Efraim. Obrigada a vocês por terem ficado aqui com a gente. Não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. E fica aqui com a gente porque a gente vai mostrar muito mais imagens para vocês aqui de En-Ged, o lugar onde Davi se escondeu de Saul. Obrigada, Efraim. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.